Viu, pastora Wanda? Deus gosta que a gente reivindique as suas promessas. Agora é lógico, o apóstolo Paulo também fala da nossa obrigação aqui. Não adianta a pessoa ela pedir para Deus cumprir a parte dele, e Deus ama cumprir a parte dele, sendo que a parte nossa está em falta. Por isso ele diz, visto, amados, que temos tais promessas, quer dizer, preciosas promessas, nós temos, você tem. Deus fez milhares de promessas. Eu sou o Senhor que te curo. Várias promessas Deus fez. Agora tem a nossa parte. Purifiquemo-nos de toda imundície. Quer dizer, eu tenho que sair fora, pastora Wanda, daquilo que não presta. Eu tenho que abandonar, muitas vezes, amizades negativas, pessoas que vivem no negativo, no negativismo, e tentam me passar. Então, Deus está falando, a minha parte se purifique daquilo que não presta. É a nossa parte, porque Deus sempre faz a parte dele. Exatamente. Se a promessa tardou, não foi porque Deus quis retardá-la, mas porque nós retardamos o processo de Deus em nossa vida. Deus sempre vai trabalhar a nossa vida de maneira a nos conduzir a uma maior intimidade com Ele, a uma maior santidade. A palavra diz que nós devemos nos aperfeiçoar na santidade. Então, quando você tem amizades, pessoas que falam muito bem sobre filosofias e ensinos de vida, que na verdade não saíram da palavra de Deus, que quando com o maior carinho, o maior amor pela sua pessoa, elas te orientam, te ensinam, te induzem a desacreditar das promessas, a desacreditar da palavra de Deus. São amizades que estão corrompendo a tua santidade, a tua santificação. Porque Deus disse, sede santos porque eu sou santo. Se eu não creio, se eu não deposito a minha fé e se eu não quero saber de um comportamento direcionado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, então não estou santificando a minha vida para o Senhor. Que obrigação tem Deus de fazer por você se você não está correspondendo às expectativas dele? Deus disse, vamos fazer o homem nossa imagem e semelhança. Deus quer um relacionamento conosco. Santidade é parte desse relacionamento. Lance fora da sua vida e você sabe o que é. Com certeza nós não precisamos ficar aqui fazendo listas de atitudes, coisas e comportamentos que são contrários à vontade de Deus. A palavra dele diz, olha, ame a justiça e odeie a iniquidade. Não basta amar o que é certo, o que Deus se agrada. Precisa odiar o que Ele não se agrada, o que Ele desagrada. Odiar. Odiar é, eu me afasto, eu dou de mão. Eu não preciso ter para a minha vida. E certamente as promessas de Deus se cumprirão. Mas nós precisamos também, pastor, batalhar, como o Senhor falou. Precisamos batalhar, lutar pelas nossas promessas. Deus quer cumpri-las. Se Deus não quisesse, Ele não teria liberado a promessa. Se Ele liberou, se Ele falou, se Ele prometeu, é porque Ele quer fazer. E o que é que nós vamos fazer agora para que essas promessas se cumpram? Você que está assistindo essa programação, você apenas ligou por curiosidade. Você fala, não, eu já tenho a minha filosofia de vida. Olha para mim, eu já tenho a minha crença. Eu não creio na Bíblia. Eu fui ensinada a acreditar no Allan Kardec, no Buda. Eu fui ensinada, a minha filosofia de vida, ela vem da doutrina. Eu não vou aqui ficar citando várias pessoas. Eu só quero te fazer uma pergunta. Essa pessoa que você diz que segue os conceitos dela, essa pessoa é confiável? Como Jesus Cristo é confiável? Porque se você analisar a vida dessas pessoas, se você analisar a filosofia dessas pessoas e a filosofia de Jesus, por que você não faz uma comparação? A palavra de Deus diz assim, o próprio Jesus uma vez falou, Jesus falou assim, todas as filosofias
todos os segmentos religiosos, eles reconhecem Jesus e citam Jesus como um grande profeta e tal. Então, se eles, os grandes nomes, acreditam em Jesus, você também precisa acreditar. Está aí na história para provar para você. Jesus falou assim, ó, a salvação vem dos judeus. Quer dizer, as palavras que Jesus, todas elas, falou, elas têm se cumprido. Jesus é uma pessoa confiável. E eu pergunto para você, você que tem uma outra filosofia de vida, você está segura? Você está seguro? Porque se você ir na sepultura dessas pessoas, você vai ver que essas pessoas, elas foram homens, que morreram e continuam mortas. Mas Jesus é a única pessoa que morreu, mas ressuscitou. Quer dizer, pastora Wanda, se eu tenho um exemplo perfeito como Jesus, Jesus é o exemplo perfeito. Se eu tenho Jesus que promete as coisas para mim, é a pessoa perfeita, para acreditar, por que eu vou acreditar numa pessoa mortal que continua na morte, sendo que eu tenho Jesus, que realmente trouxe a filosofia dele, trouxe a ideologia dele e permanece. Cada dia que passa, o Evangelho de Jesus, por causa do Espírito de Jesus que está na terra, ele tem arrebanhado multidões, porque as palavras de Jesus, elas realmente, elas são poderosas e elas se cumprem, pastora. E elas se cumprem. Por que ficar com uma segunda opção? Porque veja bem, todos os sábios, todos os mestres, os ensinadores, todos eles morreram. E como o pastor disse, se você for lá na sepultura, a ossada deles está lá. Todos os líderes religiosos, líderes espirituais estão lá. Aí você pode dizer, não, mas esconderam o corpo de Jesus. Não é isso que a Escritura diz. E se você não crê nas Escrituras, pega as Escrituras. Pega a Bíblia, leia a Bíblia e compare com a história real do povo de Deus, Israel. E você vai ver que tudo o que ele falou sobre esse povo se cumpriu, está se cumprindo. E o que ele falou que ainda vai se cumprir na risca como aquilo que já se cumpriu. É fácil de fazer a comparação. Agora, voltando às promessas, você que crê nas promessas, você que está esperando o cumprimento da promessa de Deus em sua vida, ou você que quer ter promessas de Deus, porque é maravilhoso termos promessas, porque aquilo que Deus nos promete são coisas boas, porque a palavra diz que os pensamentos dele para conosco são pensamentos de bem, então Deus quer o seu bem e ele libera promessas para o seu bem, mas nós precisamos militar por ela. Eu quero ler para você um texto onde o apóstolo Paulo, falando com um filho na fé dele, o Timóteo, ele diz assim, é a primeira carta de Timóteo, ele diz, este é o dever que te encarrego, ó meu filho Timóteo. Dever, presta atenção, olha, este é o dever que eu te encarrego, meu filho Timóteo, segundo as promessas que antecipadamente te foram dadas. Combate, firmado nelas, o bom combate. Então existe um combate, existe uma postura espiritual, uma postura de fé, existe um comportamento que nós que cremos nas promessas ou queremos crer nelas, precisamos assumir. Nós somos povo de Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna pela fé povo de Deus na terra. E existe um comportamento para o povo de Deus e principalmente existe a fé. Todas as promessas de Deus, nós cremos nelas unicamente pela fé. Não existe uma outra maneira. Eu tenho que depositar a minha fé de que isso aqui é a verdade, de que o que está escrito aqui vai acontecer. Eu tenho que decidir crer que Deus quer me abençoar, que Ele tem promessas maravilhosas para a minha vida e querer que essas promessas se cumpram. Porque se eu não tenho um querer, eu não tenho por que motivar a minha vida direcionada para uma moral e um costume adequados à palavra. Por isso que Paulo, ele insiste com Timóteo aqui, para ele militar. Ele dá um mandamento, eu te ordeno, eu te mando, meu filho na fé,
Timóteo, que segundo as profecias que foram feitas acerca de você, Timóteo, né? Veja só, era um mandamento. É sinal que o apóstolo Paulo percebeu que o Timóteo estava fraquejando na fé, estava esmorecendo, estava desanimando. E talvez eu esteja diante de alguém que esteja assim, como Timóteo. Por isso o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, por causa das profecias, por causa das promessas que Deus fez a respeito de você, lute, Timóteo. Vamos tirar o nome do Timóteo, vamos colocar o teu nome lá. Lute por causa das mais de 8.000 promessas que Deus tem feito para você. Lute por elas. O apóstolo Paulo diz: meu filho, milite para que ela se cumpra. A promessa de Deus para se cumprir não é você ficar esperando apenas se cumprir, não. Tem que haver oração, tem que haver determinação, tem que haver atitudes de fé.